Olá, tudo bem? Me chamo Heron, sou terapeuta holístico especializado na área de dependência química, formado pela Febrace. Sou mais um adicto limpo, vivo, em recuperação só por hoje, graças ao meu poder superior, um pouquinho da minha boa vontade e da minha mente aberta. Bem, hoje estaremos falando sobre o primeiro passo. O primeiro passo está lá contido na programação de Narcóticos Anônimos. Programação essa que se fala de princípios espirituais, uma programação espiritual, melhor falando, né? Ainda ontem eu postei um vídeo lá no meu Instagram falando sobre espiritualidade, diferença de espiritualidade e religiosidade, né? E então, vamos lá, vamos falar do primeiro passo e viver e entender também, né, a sua espiritualidade, a essência espiritual do primeiro passo, já que, como eu falei e venho falando, a drogadição, ela nos roubou muitas coisas, né? Com tudo isso, nos roubou também os nossos princípios espirituais, os nossos valores morais e éticos, tá? Então, vamos agora mergulhar a fundo na programação de Narcóticos Anônimos e eu desejo a todos que gostem do vídeo, né? E vamos lá. Primeiro passo tem como enunciado: admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção e que a nossa vida tinha se tornado incontrolável. Eu sempre em minhas reuniões, em minhas palestras, em clínicas, né, eu sempre costumo dizer assim, que a gente tem que aprender a praticar, a falar os enunciados de Narcóticos Anônimos em primeira pessoa. Então fica assim: admito que sou impotente perante a minha adicção e que minha vida se tornou incontrolável, tá? Então, não importa o quanto usávamos. Em Narcóticos Anônimos, o que vale é estar limpo. E estar limpo em Narcóticos Anônimos vem em primeiro lugar. Ou seja, a terapeuta, mas você falou que adicção era uma coisa, dependência química é outra. E Narcóticos Anônimos está falando de dependência química, está misturando aí junto com a adicção. Tá, tudo bem. Em Narcóticos Anônimos realmente diz assim, que quem é um adicto é um homem ou uma mulher cuja vida é controlada pela droga. Mas realmente eu falei e digo que a adicção é uma doença comportamental, certo? E a dependência química já é uma outra doença que vem de uma origem, né, de uma carga genética. Mas com tudo isso, não quer dizer que por você ter essa predisposição, né, a uma dependência química, que você vai ser um dependente químico. Você só vai se tornar um dependente químico se houver, como eu falei no primeiro vídeo, a interação, né, da substância psicoativa com o organismo vivo, para gerar, né, chegar até seu cérebro, né, e gerar toda aquela sensação de prazer, chegando no estágio de recompensa. Então, o que importa em NA é estar limpo. Já que eu cheguei no primeiro passo, eu tenho que estar limpo. Eu cheguei na sala de Narcóticos Anônimos. Tradição 3 de Narcóticos Anônimos me diz que para eu ser membro de Narcóticos Anônimos, eu só tenho que ter o real, sincero desejo de parar de usar. Tá bem? Então, se eu chego em Narcóticos Anônimos, tá? Ou numa CT e quero me tratar, eu quero realmente mudar, reverter todo o meu quadro, toda a minha história, tá? Vai dar certo, cara. Mas eu tenho que praticar princípios espirituais, certo? Eu tenho que ter uma mudança, dar aquele verdadeiro upgrade, tá? Na minha vida, mudar de forma por completa, por geral, tá? Mudar os meus ambientes, mudar
os lugares que eu frequento, ó, o que eu frequento hoje não é o que eu frequentava 24 horas atrás, tá? Eu vou ter que aprender a ressignificar toda a minha vida, entendeu? Então, já que eu admito que sou impotente perante a minha adicção, eu já estou falando automaticamente, ó, já vai começar a se enquadrar os princípios, tá? Eu já estou admitindo, eu já estou falando toda a verdade de que tudo que eu estava praticando lá atrás era errado. Eu já começo agora a admitir os meus erros, certo? Porque a adicção me leva a uma vida errônea, uma vida pregressa, certo? Uma vida de manipulação, uma vida de mentira, entendeu? Então, eu admito que sou perante a minha adicção e que eu perdi o controle de minha vida. Cara, tudo que eu fazia 24 horas atrás, da minha forma, do meu jeito, eu tenho que entender que não deu certo. Então eu tenho que me permitir que agora eu seja conduzido ou por um tratamento dentro de uma clínica ou dentro de uma sala de narcóticos anônimos, dentro da Irmandade. Mas eu vou ter que me permitir ser conduzido, certo? Ser guiado. Então, vão me orientar. Em Narcóticos Anônimos, por favor, entendam. Nada é obrigado. Tudo sim é sugerido. Tá? Então, vão me sugerir para que eu pratique, vivencie esses princípios espirituais através dos 12 passos, da programação de 12 passos, tá? Então, por isso, em Narcóticos Anônimos, o que vale, em primeiro lugar, é estar limpo. Eu só vou conseguir praticar e vivenciar esses princípios e estes passos se eu realmente estiver limpo. Ah, terapeuta, mas existe uma diferença entre estar limpo e estar em recuperação. Você falou um vídeo atrás. Sim, realmente, existe uma enorme diferença. Porque, realmente, o cara pode parar somente, o adicto. Eu posso só realmente parar de usar drogas, mas continuar vivendo com a minha droga de mau comportamento. Usando a droga do mau comportamento. Então, eu só parei com a droga, mas a minha adicção ainda permanece. Então, eu tenho que fazer a admissão de que eu tenho que parar, estagnar a minha adicção, certo? E tenho que estar limpo, tá? Estar limpo. Eu tenho que estagnar também o meu uso, certo? De droga, de substância psicoativa, que altere a minha mente e o meu humor. Em NA, né? No primeiro passo, temos que admitir a nossa impotência e a nossa inabilidade. Ou seja, eu me tornei impotente perante as drogas e a minha vida se tornou incontrolável. Eu não tive mais habilidade para lidar, para dirigir a minha vida. As nossas vidas se tornaram incontroláveis. Quando eu já faço isso, eu já faço essa admissão, certo? Eu já abro as portas para a minha recuperação. Aí sim já se inicia o processo de tratamento, cara. Quando eu faço essa admissão no primeiro passo, se eu faço esse primeiro passo bem feito, de uma forma sincera e honesta, obviamente minha recuperação vai dar certo. Agora, se eu faço isso de forma desonesta, não vai dar certo, tá? Ó, quando eu cheguei na minha primeira internação, eu não sabia o que era adicção, eu não sabia o que era Narcóticos Anônimos, eu não sabia de nada disso. Quando eu cheguei na minha primeira internação, para mim só ia ser eu passar meus 9 meses lá, que foram 9 meses, tá? E aí eu ia tratar de uma dependência química, eu ia ficar abstênio, certo? Ia ficar em abstinência e ia passar pelo processo de desintoxicação. Mas quando eu soube que eu tinha uma doença progressiva, incurável e fatal,
chamada adicção. Cara, aquilo ali foi como tirar o tapete dos meus pés, me faltou chão. Porque eu fiz, cara, eu vim aqui para me tratar disso e agora você tá me dizendo que eu tenho uma outra doença? Meu Deus, o que é isso? Sabe? Então, através daí, conheci a programação de 12 passos, certo? E comecei a estudar a programação de 12 passos, comecei a praticar esses princípios, tá? E aí a coisa começou a fluir, começou a dar certo. Cara, a única coisa que você precisa ter é boa vontade, mente aberta, tá? Porque se você não tiver a boa vontade de aceitar e de aprender, certo? De buscar vivenciar esses passos, e se você não tiver a mente aberta, nenhuma mente aberta não se consegue inserir novas ideias, tá bem? Então, antes eu lutava contra mesmo, minimizando o meu uso, e eu dizia que eu conseguia parar de usar droga sozinho. A gente fica se vitimizando, minimizando o uso de droga, justificando o uso de droga. Eu fazia tudo isso, cara, e fazendo dessa forma não deu certo, só deu problema, certo? Depois eu descobri que em Narcóticos Anônimos eu não posso mais controlar o meu uso de droga, graças ao meu bom poder superior, ao meu bom Deus, certo? Que eu descobri isso a tempo. E nós, adictos, na grande maioria das vezes, a gente usava, eu vou falar agora com grande propriedade de mim mesmo, que na grande maioria das vezes eu usava contra a minha própria vontade. Quantas vezes eu já usei droga chorando, quantas e quantas vezes com a maior dor, a intensa dor, e eu chorando e fazendo uso de droga, e não parava. Nós temos 3 aspectos da doença: o aspecto físico, que é a compulsão, a mental, que está ligada à obsessão, e a espiritual, que está ligada com o egocentrismo, a vergonha, o desleixo, o isolamento, a perca de controle. Cara, a gente tem que admitir que perdeu. Não dá mais certo com a substância, com o mau comportamento. Ou a gente pratica esses princípios contidos no programa de 12 passos para a nossa recuperação, ou as coisas realmente não vai dar certo, a gente não vai conseguir ressignificar a nossa vida, ou seja, dar um novo sentido a tudo. A doença, nós sabemos que ela é progressiva, incurável e de fins fatais. Nós realmente também sabemos que nós que somos membros da Irmandade de Narcóticos Anônimos, tá? Sabemos que nós não somos responsáveis pela nossa doença, mas nós somos responsáveis pela nossa recuperação. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu quero que esse vídeo chegue àqueles que ainda estão sofrendo nos horrores da adicção. Eu estou praticando, através desse vídeo, o 12º passo, levar a mensagem ao adicto que ainda sofre. É por isso que eu sempre peço a vocês, né, lá nas redes sociais, por favor, compartilha, por favor, divulga, porque assim também vocês também estão fazendo isso, levando essa mensagem que eu estou gravando ao adicto que ainda sofre. E isso também faz parte da nossa recuperação. O alicerce do programa é a nossa admissão. Admitir que sozinho eu não consigo. Admitir que sozinhos nós não conseguiremos. A gente pode, mas não pode sozinho. Porque sozinhos nós não temos poder nenhum sobre a doença da adicção. Não temos que apenas parar de usar, e sim mudar todo o estilo de vida, a maneira de pensar e os nossos comportamentos. Quando eu falo em questão de espiritualidade agora, já contido a programação de Narcóticos Anônimos, lá no primeiro passo, certo? Eu já estou falando agora, olha o lado espiritual da coisa. Eu estou falando
que quando eu chego na programação, quando eu chego em uma clínica, quando eu chego na sala de narcóticos, no meu ambiente de trabalho, na minha casa, no seio da minha família, perante a sociedade, eu não estou querendo dizer que eu vou pregar uma religiosidade. Não, religião é uma coisa, espiritualidade é outra. A espiritualidade consiste na forma, na maneira em que você tem a capacidade de administrar as coisas que estão ao seu redor, à sua volta, tá? A sua capacidade de ressignificar a sua vida, certo? A sua resiliência, a resistência que você tem, a capacidade que você tem de suportar as coisas, né, ruins também que a vida te proporciona, que a gente também tem que entender que a vida não vai ser só um mar de rosas, não. A vida também vai continuar a nos bater e a gente vai ter que aprender a suportar as dores da vida e não se esconder mais atrás de uma substância fria, depressiva, decadente, que altere a nossa mente e o nosso humor. E olha só, como é que eu posso agora mudar isso? Eu não posso mudar as pessoas como está na oração da serenidade. A própria oração diz, né? Deus, conceda-me serenidade, paz de espírito, para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Eu não posso modificar o ambiente que eu estou, mas eu posso modificar a mim mesmo. Quando eu me modifico, eu estou influenciando totalmente no meu âmbito, certo? Social, no meu âmbito familiar, para que as coisas agora venham se tornar cada vez melhor e favoráveis para mim. Ó, um exemplo, o cara pisou no meu pé, eu já não revido de forma agressiva para ele, eu já não vou querer empurrar, já não vou querer bater, eu posso chegar já direto nele e já pedir até desculpa, né? Simplesmente, ô camarada, você pisou no meu pé, tal, tá, sem problema, né? Ou então, deixa passar, entendeu? Mas há 24 horas atrás, pisou no meu, já foi. Vai briga, entendeu? Então, eu tenho que mudar o meu comportamento. Eu não posso mais ficar, porque eu sou um adicto, mas é porque isso, porque isso. Não, cara, as coisas agora eu já sei como é que são. Eu já me conheço, já conheço a minha doença. Eu tenho que fazer uma autoanálise de mim mesmo, entendeu? Todos os dias. E só após a minha rendição é que eu começo a vencer a alienação da adicção. Me rendendo e admitindo a derrota pela adicção. É que começo a vencer. Cara, quando eu me rendo, render-se significa parar de lutar. Digamos que a polícia faz uma abordagem policial, né? Aí você tá em uma abordagem policial. O que é que você faz? Bota a mão na cabeça, se rende. Automaticamente você tá rendido. Então é isso que a gente tem que fazer. A gente para e se rende. E deixa agora as coisas se ressignificar na nossa vida, tomar um novo sentido, tomar um novo rumo. Não há nada de errado em a gente errar em novos erros. Errar em novos erros é legal, é bacana. A gente só não pode continuar errando nos erros que a gente cometia lá atrás. Que isso sim aí é o mecanismo da insanidade. Tá? Então, para finalizar, tem aquela frase que é linda lá no primeiro passo, no finalzinho, que diz assim, ó: não é aonde estávamos que conta, e sim para onde estamos indo. Ou seja, não importa de onde eu vim, não importa de onde você veio, o que vale é para aonde agora nós estamos. E se nós estamos indo para algum lugar, que eu tenho certeza que esse lugar é o caminho da recuperação, nós estamos sendo guiados por um poder superior, maior do que nós,
que pode nos levar a coisas maravilhosas que a gente antes achava que a gente não conseguiria vivendo em sobriedade, porque há 24 horas atrás o poder superior de muitos de nós, inclusive o meu, era um poder destrutivo chamado droga. Droga química e droga de comportamento. Então hoje eu posso ressignificar toda a minha vida, anulando de onde eu vim e agora dando uma nova diretriz para onde eu estou indo, aonde eu quero chegar. E eu quero chegar em um lugar mais alto, que é o caminho da minha recuperação. Obrigado a todos, só por hoje.